Feito todos os avisos, abriu aí Apocalipse capítulo 21. Abriu, irmãos? A partir do verso 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, do livro escatológico de Apocalipse, entregue a João na ilha de Patmos e dado a 7 igrejas. Ao final já deste livro, diz assim o Senhor através de João: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, e será também o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Verso 5: aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui nessa noite no culto fé, aos irmãos que se fazem presente, aqueles que nos assistem, dentro e fora desse auditório, que todos sejam envolvidos por uma nuvem de temor e de esperança, através deste texto que nos aponta uma vida em eternidade, em que o Senhor nos devolverá, desde o princípio, essa alegria que não pode ser roubada, a finitude, onde a morte não mais reinará, onde não haverá dor, tristeza. Nós oramos para que o nosso coração esteja completamente ancorado sobre a certeza de que aquele que veio também desceu, mas voltará para nos buscar. Assim nós oramos para que saiamos daqui esperançosos, ansiando pelo céu, desejosos dos tesouros eternos, filhos que anseiam e proclamam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fale conosco nessa noite, para a glória do seu nome. Se você está aqui e entendeu essa palavra a partir do texto, você já pode aplaudir o Senhor. Em tempos de muita tristeza e dor, dúvidas acerca do presente e futuro, conquistas,
o que nos parece, através das mídias, um tanto quanto um sentimento de desesperança ao nosso próprio redor. Pessoas que têm sido acometidas de profunda tristeza, e não é falta de fé, de foco, mas talvez um sentimento comprimido dentro do coração que nós nem sequer conseguimos explicar. Talvez a pergunta do século seria: o que será do amanhã? Nunca se viu tantos diagnósticos sendo dados através da ciência medicinal, pessoas que estão adoentadas interiormente, grande parte por preocupação. Outros têm sido acometidos de um futuro intocável. Outros experimentaram desilusões, chateações, abandonos e tantas outras dores que têm carregado não apenas na memória, mas também no próprio corpo físico. É por isso que a palavra de esperança, uma vez esquecida, o que sobra são mensagens que apenas traz as vitórias e os deleites de um mundo presente. O que nós temos mais vendido nas literaturas tem sido os livros realmente de autoajuda. Talvez não seria o máximo dos problemas, leituras que podem até enriquecer o intelecto, dar-nos direções, mas o que nós precisamos não é de uma autoajuda vindo de nós mesmos. A igreja e o mundo precisa da ajuda do alto, do socorro de Cristo. É por isso que o salmista escreve dizendo: eleva os meus olhos para além dos montes, de onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Quem escreve o livro de Apocalipse, conhecido como livro da revelação, é o discípulo João, o discípulo conhecido como discípulo do amor. Dos 12 principais discípulos, o único que não foi morto de maneira martirizada, mas em velhice. Mas o que precede a morte de João, em meados do anos 90 ao 100, depois de Cristo Jesus, João foi cerceado, preso em uma ilha longínqua e remota, abandonado da família, completamente isolado. O imperador chamado Domiciano prende João na expectativa de que o último discípulo parasse de propagar as verdades celestiais. Depois de ter escrito o Evangelho de João, a primeira, segunda e a terceira carta joanina, agora o próprio Deus, nessa ilha, abre os céus e permite este discípulo ter uma visão sobrenatural dos acontecimentos finais. E graças a Deus que ao ler Apocalipse, o que nos diz que a história não terá um fim desastroso. O Cordeiro de Deus já venceu e tudo está sobre o controle de Deus, e Ele será exaltado mais uma vez, glorificado. A história receberá a vida do céu, a fim de que experimentemos uma vida que começará a ser para sempre. Então acalme o seu coração. João escreve às 7 principais igrejas da Ásia Menor: Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Sardes e dentre outras, Colossos. Mas o que Jesus quer mostrar para João, no capítulo 21, após tantos episódios alegóricos, dragões, olhos, serpentes,
pestilências, cavaleiros coloridos que trarão morte, juízo, o que parece um cenário de caos, mas não para o Criador dos céus e da terra. Apenas a sua justiça sendo aplacada, apenas a sua cólera sendo derramada, mas aos eleitos, aos escolhidos, aos filhos, aos separados, a ovelha, a noiva, aqueles a quem Ele chamou desde a eternidade, separados desde este tempo, para experimentar, ainda que no meio do caos, o socorro do céu, a ajuda de Deus, o favor de Cristo Jesus, mantendo a igreja de pé. Nenhum dos 14 imperadores deteram a igreja de Cristo. O Coliseu não conseguiu parar a fé dos cristãos. Masmorras, prisões, fome, tribulação, nudez, perigo, porque a igreja de Cristo continuará sendo imparável. Aleluia. E o que João nos escreve, ele começa dizendo, a partir do verso 1, então eu vi. João apenas não está ouvindo sobre a visão, ele está vendo uma certeza que o próprio Deus transferiu, a fim de que ele também transferisse. João viu, mesmo preso, diante da visão na ilha de Patmos. Mas por que Deus mostra para João na ilha? Para mostrar que mesmo dali Ele faria a palavra chegar a nós até os dias atuais, para mostrar para os inimigos da igreja que nada pode deter, uma vez que Deus revela, separa, chama, sustenta, levanta, nada pode nos destruir. Então ele deixa João ver, e ele diz: eu vi novos céus e nova terra. Então parece que João está tendo contato com uma nova realidade terrena, mas não sobre o domínio do pecado e dos habitantes pecadores. Parece que essa terra, essa que nós estamos, será completamente redimida, porque Deus não desfaz o que Ele cria, Ele redime, Ele renova, Ele traz a forma do princípio. Por isso, assim como os dons são irrevogáveis, toda a ordem criada, o cosmo, a terra, tudo que nós vemos com os nossos olhos voltará ao estado original, perfeito, pelo qual Deus estabeleceu desde o princípio. E ele diz: eu vi os novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, para nos mostrar de que os cristãos esperam por um governo soberano. A nossa expectativa pode até em grande parte estar ancorada na economia da nossa nação, pode estar ancorada em investimentos, mas isso passará. A Bíblia está nos apontando: bem-aventurado é aquele que não amontoa tesouros nessa terra que tem prazo de validade para ser glorificada, mas bem-aventurado é aquele que amontoa tesouros na eternidade, onde a traça e o ferrugem não podem corroer, onde nós não perdemos valor, onde será para sempre. Mas talvez muitos tenham perdido a esperança da nova Jerusalém.
Muitos têm perdido a expectativa da eternidade, e é por isso que grande parte da desesperança do céu, da incredulidade da Nova Jerusalém, tem atraído nosso coração em profunda desesperança. Afinal, nessa vida eu só apanho, sofro, traído, abandonado, tudo que eu coloco a mão parece não dar certo, uma expectativa apenas para cá, um anseio apenas das belezas, dos títulos, a euforia apenas por conquista. Uma vez que ela é diluída, tirada das nossas mãos, negócios começam a dar errado, relações começam a ser desestabilizadas. Nós vamos acompanhando a dor deste sofrimento, porque estamos longe demais de pensarmos na eternidade com Cristo. Nunca sofremos tanto como essa geração por burnout, por estafamento, cansaço, síndromes de ansiedade aguda. Nunca consumimos tanto ansiolíticos, remédios que atuam para nos ajudar a recalcular com muita serenidade a rota. Não há problema nisso, e graças a Deus pela medicina, mas há uma esperança, que ela não vem através de um método científico, mas da fé naquele que veio, consumou e disse: não se turbe o vosso coração, porque eu vou, mas brevemente eu voltarei e te levarei comigo. Te salvarei por completo. O que nós percebemos avanços. Essa semana nós somos surpreendidos pela primeira vez. No campo científico, nós tivemos um transplante não apenas da córnea, mas de um olho todo. Glória a Deus por esses avanços. Nós temos multiplicado embriões avançados em tecnologias espaciais, o que nos permite desfrutar em tempos modernos de uma inteligência artificial. Mas isso tudo ainda que corrobora para um habitar melhor, apenas prolonga um pouco mais a perenidade da vida. Não pode nos dar a eternidade. Então, nós somos um povo que, muito mais do que a esperança em saber se há oxigênio em algum outro planeta, o que nos mantém de pé é a certeza de que o nosso nome já está escrito e arrolado no livro da vida. Um homem e uma mulher com a esperança do céu, meu irmão, é imparável. E nós temos a prova disso dentre os discípulos, a ponto do apóstolo Pedro dizer a Nero: pode me crucificar, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. O morrer, na perspectiva paulina, é Cristo, e o viver é lucro. Certeza da salvação, certeza e esperança
da eternidade. É como se atravessássemos os vales da sombra da morte, proclamando: está difícil, doloroso, tem sido pesado, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele se levantará em meu favor, eu sei que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. E João via a cidade santa. Nessa cidade, Jerusalém do céu, não haverá uma centelha sequer de pecado, de impureza, de lascívia, de mentira, de promiscuidade. Todos que estarão na cidade santa apontará para o outro e proclamarão, como os anjos fizeram diante da visão de Isaías: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, santo é o seu nome, separado, único, inviolável, incorruptível. Nessa cidade santa, as vestes também serão sem mácula, sem o sangue do pecado, sem a sujeira de uma terra corruptível, sem balanças violadas, sem assassinos perpetuando pelos becos e vielas, sem promiscuidade sexual, mas um povo em uma só voz exaltará para sempre o Cristo ressurreto. Ele será adorado por toda a eternidade, porque diremos: viva o Cordeiro de Cristo, viva o Cordeiro de Deus, que abriu o livro e desatou o selo. Viva o Cordeiro de Deus que venceu. Viva o leão da tribo de Judá. Viva o advogado fiel. Viva o alfa e o ômega. Viva o princípio e o fim. Viva o Criador do ontem, do hoje e aquele que cria o futuro. Viva aquele que atravessa os mares, anda sobre as águas. Viva aquele que ressuscita os mortos e cura os paralíticos. Viva aquele que dá vista ao cego, aquele que traz ao ouvido do surdo, fazendo ouvir. Viva aquele que faz de uma estéril ser mãe de vários filhos. Viva aquele que estava preso, agora foi liberto. Viva aquele que com 5 pães alimentou uma multidão. Viva o Cordeiro de Deus. Qual que é a estratégia de Satanás? Não é te tirar da igreja, é te deixar dentro dela sem ouvir as verdades celestiais. A esperança não está no que vemos, mas naquilo que não se pode ver. É uma esperança que é percebida dentro, mas a fonte é o céu. E João viu uma cidade santa, e ele extrai do que eles possuíam de registro histórico a Jerusalém terrena, étnica, ali em meados da Palestina, no Oriente, uma terra que aos primórdios foi prometida como terra que mana leite e mel. Homens pelejaram para entrar em Jerusalém, homens foram mortos à espada, pessoas pereceram no deserto a caminho dessa terra. Mas João está vendo uma cidade superior ao Israel étnico, mas uma nova cidade que não vem do Oriente, ela vem do céu.
E se ela vem do céu, o governo também é celestial. E ela não pode ser comparada com a Jerusalém, onde as ruas petrificadas há buracos, porque a do céu nos diz: a rua são de ouro. O mar da Galileia, ainda que agitado, ou o Jordão, ainda tem ondas bravias, mas o mar da Nova Jerusalém é como de cristal, não se dilui. Beleza, prepotência para os que perecem em esperar um governo terreno, mas esperança pelo povo da cruz, que crê em uma cidade onde não haverá mais dor. Quantos estão entendendo isso? Você veio para que a sua fé fosse ativada ao céu. E ele ainda diz: essa cidade descia dos céus, da parte de Deus, para nos mostrar que nenhuma conquista bélica é capaz de nos levar para um lugar completamente de descanso. O máximo que o meu e o seu talento nos leva é esquiar em Bariloche em dia de frio, é nadar nas águas termais e quentes de Caldas Novas. Para quem ainda consegue avançar um pouco mais, conhecer a exuberância da Europa, ou apertar a orelha do Mickey. Isso é o que a terra pode nos dar, mas na eternidade nós experimentaremos muito mais do que prazeres passageiros. Para nos mostrar que não foi a conquista humana que nos fez herdar o céu, mas foi o céu decidindo nos conquistar. Nos enviou o seu Filho para nos levar como convidados a essa cidade celestial. E por isso dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Meu irmão, ansiamos pelo céu. E ele diz assim: ela vem da parte de Deus, assim como o véu rasgado de cima para baixo, assim como o cordeiro imolado e preparado antes da fundação dos tempos, assim como a justificação dele para nós, assim como a provisão do alto em nossa mão, assim será a eternidade do descanso. Ele nos dará, ainda que eu e você não mereçamos. O nome disso: graça, misericórdia. Ele diz assim: esta cidade, ela foi preparada como uma noiva. Mas eu lembro bem o dia que a Fernanda saiu para ir para o spa. A gente casaria no sábado. Na sexta-feira ela já estava alisando o telhadinho, enrolando as pontinhas, se preparando dentro de uma banheira, adornada, na expectativa do sábado do casamento, separada, sendo servida, ali no processo de esperar pelo glorioso dia. A Bíblia está associando a volta de Cristo e a Nova Jerusalém como um casamento, onde há convidados, onde há uma cerimônia, mas onde
O noivo e a noiva são os protagonistas daquele momento. Mas o casamento de Cristo com a igreja não é a igreja protagonista, não é a igreja noiva o centro, mas a noiva que aguarda o noivo, o Cordeiro de Deus, que anseia por Ele, é chamada por Ele, escolhida para viver eternamente em um leito imaculado, ou seja, sem pecado. É por isso que naquele dia a Fernanda não tinha mais a opção de uma outra pessoa, assim eu espero. Ela ansiava por mim e eu por ela. A única forma de nós sermos mantidos avivados é a certeza dessa cidade, porque nós passaremos por tribulações, desaventuranças, mas entendendo, já está marcado o casamento, o convite já foi dado e o noivo já pagou a festa. Eu apenas lavarei nele as minhas vestes e me encontrarei com o meu noivo naquele dia, porque eu já estou preparado para a noite nupcial com ele. Glória! Adornada, uma noiva pronta, assim como a Fernanda se arrumou, a igreja se arruma. Nas parábolas das 10 virgens, ele disse: prepara o vaso, o candeeiro, mantenha cheia de azeite e espere pelo noivo. A outros ele disse: vigiai e orai, porque ele voltará para os desavisados como ladrão, mas os preparados para a sua volta como noivo apontado sobre os montes. Naquele dia todo olho verá, toda língua em todos os continentes confessará, e todos os joelhos se dobrará. Então se adorne, se enfeite de santidade. Não é o frisar dos cabelos, não é as joias penduradas no pescoço, mas é um espírito reto, uma vida santa, mãos limpas e coração puro. Esses são os adornos que a igreja se prepara. Quantos conseguem compreender? Tiago, o que eu faço? Se arrepende e se enche do azeite e espera dentro da casa até que ele volte. Mas como assim? Não pode dar uma fugidinha? Pode, se é livre. Mas o que nos diz é que o reflexo daqueles que não são do céu é o desejo da fugidinha, porque quem é do céu quer permanecer dentro. Eu não arredo o pé por nada. Ele disse que voltaria, e eu estou aqui aguardando pelo meu noivo. Posso morrer carente, mas não sem o meu Cristo. Não vendo, não troco, não negocio, não experimento manjar. Eu prefiro me separar para Ele, por Ele e para Ele. Eu espero sofrendo, eu espero chorando, eu espero cansado, mas na certeza
certeza de que Ele voltará e me levará em seus braços. Irmãos, e quem espera pelo céu é um soldado que não se embaraça com as coisas terrenas, não negocia tempo com Deus, não negocia valores e princípios. O que nos mantém a chama acesa é o penhor. Sabe o que é penhor? Garantia da dívida. E qual é o nosso penhor? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Paráclito. Ele disse: eu subirei, mas eu enviarei a vocês o Consolador. Vocês não estarão sozinhos. Ele virá sobre toda a carne e encherá vocês. Vocês farão sinais, prodígios e maravilhas, falarão em novas línguas, mas a principal obra desse penhor, nos fazer nova criatura. Onde as coisas velhas ficarão para trás e tudo se fará novo. Uma noiva nova para um noivo santo. Não se acredita que no casamento entre Cristo e a igreja nem voto tem? Porque não precisa, porque a noiva já estará completamente glorificada, revestida de incorruptibilidade. Então tudo que ela falar será em pureza e genuína verdade. Não precisa mais de testemunha. Somos nós, como noiva, que testemunharemos a consumação de que tudo que Ele prometeu, de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22:21, se cumpriu. Cada palavra, cada texto, cada vírgula, sem nada retroceder, porque Ele não é filho do homem para que minta, muito menos para que se arrependa. Se Ele prometeu nas Escrituras, Ele cumprirá. Glória a Deus. Irmão, eu estou cheio. Eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei o que você está recebendo. Não tem problema se você veio buscar outras coisas, mas a maior beleza é que nessa noite o seu interesse já estava na agenda de Deus, para mostrar para você e para mim que mais do que pagar o boleto de amanhã, é a esperança do ato do vicário Cristo Jesus, que já pagou o preço e disse: tetelestai, está consumado. Aleluia. Ele diz também, aí eu ouvi, feita a introdução, chegamos no texto, falaram que até meia-noite, aleluia. Ouvi, além de ver, ele ouviu uma voz forte, que não vinha dos homens, mas do trono, e dizia: o tabernáculo de Deus está com os homens. O que é isso? Tabernáculo criado no deserto, 3 pavimentos, átrio, santo lugar e santíssimo lugar. Aqui, uma vez por ano, só entrava Arão. Aqui, o sacerdote oferecia os pães da proposição, os 7 candelabros castiçais de ouro acesos, e em cima da mesa o altar do incenso. O que separava este lugar desse,
um véu, uma cortina, com crochês de anjos, querubins e serafins, púrpura. Ninguém, a não ser Arão, podia entrar nesse lugar, mas tinha toda uma liturgia. Ele tinha que preparar o novilho, vestir uma estola sacerdotal. Ele carregava 12 pedras, representando as 12 tribos no peito. Ele deveria lavar as mãos. Uma dieta era preparada antes de Arão entrar. Pendurava uma corda com romãs nos seus pés. Uma vez que ele entrasse dentro do Santíssimo Lugar, acaso Deus não recebesse aquela oferta, ele mataria o sacerdote na hora, e ninguém podia nem sequer tirar o corpo, deveriam puxá-lo. Mas João agora está vendo, não apenas um tabernáculo feito de acácia, revestido de ouro, mas dizendo: Deus não apenas habitará no Santíssimo Lugar, não haverá mais necessidade de oferta, não haverá mais necessidade de separação, de pavimento. O próprio lugar onde Deus habita descerá entre os homens, e Deus habitará com eles para sempre. Não terá mais necessidade de ninguém nos mediar. É Deus diretamente, tio face, face a face. Nós conheceremos Deus, como a Bíblia nos diz, como Ele nos conhece. Contemplaremos diretamente a sua face, a sua beleza, a sua grandeza, a sua magnitude, a sua infinitude, a sua soberania. Irmão, isso não diz que não vai ter horário de culto. O culto vai ser para sempre. A adoração é incessante, não para. E ainda, já estou terminando. Ele diz aqui, ó: eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e Ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Sabe o que isso nos diz? Que nenhuma da nossa luta que nos fez chorar foi esquecida por Deus. Talvez o seu melhor amigo não sentiu, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, o seu líder, o seu filho, o seu amigo não sentiu lágrimas que somente você experimentou no banheiro, nas madrugadas, molhando os travesseiros. Mas João está dizendo: não haverá mais lágrimas, porque naquele dia glorioso não haverá motivo para choro, porque todas as coisas serão eternamente glorificadas, e a alegria não terá mais prazo de validade. Experimentaremos uma alegria eterna. Irmão, chore para cá, porque lá é só alegria. De fato, lá é a vitória de Cristo com sabor de mel. Lá é de verdade, não tem prazo nem validade para acabar. Irmãos, eu fiz, foi até embora, tadinho, noite de lua de mel, dividimos nos boletos, estávamos lá em Gramado. Irmão, foi glorioso, céu na terra, em todos os sentidos, é a glória. Mas a cada dia
Uma ansiedade tomava conta do meu coração, está acabando. Eu falei, então vamos registrar, tira foto e vídeo, para ver se a gente cristaliza o momento. A eternidade não precisa de registrar, porque tudo que sentiremos será sem fim, para sempre. Eu falava para ela, está acabando o café colonial. Aquele negócio que você põe o queijinho no chocolate, como é que chama? Fundir. Já estava terminando o dia das cortesias terminarem. A tristeza de voltar na época para Belo Horizonte. Irmãos, e voltar tudo ao normal, os boletos das Casas Bahia chegando. Mas na eternidade não terá mais isso. Ele está dizendo, toda lágrima será enxugada, toda dor, todo sofrimento, não haverá mais morte, choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Não vai precisar de botox, Herbalife, Jequiti, nem Rexona entra, irmão. É tudo novo de novo, é tudo ressignificado, glorificado. Não vai ser diluído. O cheiro de lavanda, para sempre na eternidade com Cristo. O cheiro é o perfume de Cristo, que nós sentiremos da sua beleza, da sua grandeza, da sua soberania. Não haverá mais necessidade da ciência, por melhor que seja. Não haverá mais necessidade das academias, e aqui eu falo faculdades, porque diretamente nós aprenderemos com o nosso Mestre. Deus se revelará completamente a nós. E por último, ele diz: nem choro, nem dor, pois a aliança antiga já passou. E ele diz: eu faço tudo novo de novo. Eu só preciso de sede e fome para eu dar de beber e de comer. Eu pego os que não são para confundir os que são. Tiro os últimos e coloco em primeiro lugar. Os servos eu mesmo sirvo. Os pequenos os faço grande. Os rejeitados a se sentirem amados. Os loucos faço deles sábios. Os pecadores os torno justificados. Os esquecidos lembrados por mim. Os abatidos fortificados. Os que choram agora consolados. Os mortos eu vivifico. Os que estão em dor e tristeza a experimentarem alegria e verdade. Eu posso fazer todas as coisas novas, porque Ele é Deus. Antes dele não houve outro Deus, depois dele não haverá. Não há quem possa o parar, não há quem possa o destruir, porque agindo o grande eu sou, quem impedirá? Quem pode deter o braço forte do Senhor?
E se você veio e diz assim: Tiago, é porque você não sabe a confusão que eu estou. Eu não preciso saber, mas eu sei a solução que você precisa. Você precisa abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar. E aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu farei de você uma nova criatura. Eu devolverei a alegria que te roubaram. Eu restaurarei a sua força, diz o Senhor. Feche os seus olhos, levante bem alto a sua mão e declare: Senhor Jesus. Mais alto: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Diga bem alto: eu que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me afastei, mas nessa noite eu volto arrependido, na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração me entregando e me reconciliando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você orou pela primeira vez assim, mantenha a sua mão levantada para o céu. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, Ele te encontrou.